a entrevista de Queiroz, sim, o grande, cadê Queiroz? A revista Veja. Eu não vou falar as baixarias, porque ele é um quadrilheiro, é um criminoso, tal qual o Bolsonaro. A linguagem deles é de miliciano, então não dá para falar certas coisas que ele disse, né? Isso sim que devia, que eles falam, vamos, o filme, a cena do filme lá do Gentili, isso daqui que ele fala numa entrevista a uma revista política, a uma revista semanal, né? O nível assim é o submundo, né? A caterva, nem a caterva, é pior que a caterva, é o submundo do crime do Rio de Janeiro. E ele, Queiroz, representa bem. Amigão do capitão Adriano, ele fala na entrevista, né? Ele é muito ligado ao capitão Adriano, aquele que foi executado pela Polícia Militar Baiana, e até hoje os 13 celulares. Cadê? Qual o conteúdo? Ninguém sabe, ninguém viu. Mas na entrevista é interessante, especialmente um momento que eu gostaria de citar aqui para vocês, que é referente aos R$ 89.000 depositados na conta da Micheque. A policial Micheque, a policial, que cena grotesca, né? Daqui 20 anos os brasileiros vão ter vergonha do governo Bolsonaro, vocês vão ver, vão ler, vão rir, vão falar, como é possível? Né? A Micheque, aquela de passado, né, pouco recomendável, e nebuloso, para ser muito educada, que aqui é um espaço da educação, um passado nebuloso, aquela senhora. Bem, diz ele, o senhor Queiroz, vamos chamar aqui tudo senhor, senhora, vocês percebem e tal. O Queiroz disse que tinha primeiro pedido um empréstimo de R$ 20.000 para o Bolsonaro, para cobrir um buraco no cheque especial. Veja que o Bolsonaro era o Banco Bolsonaro S.A. Aí ele emprestou 20 mil. Depois ele pediu mais 2 empréstimos, um de 30 mil, outro de 40 mil. Um para comprar 2 carros. Poxa vida, mas você pede 2 empréstimos para a mesma pessoa de 30 mil, 40 mil para comprar 2 carros? Pô, estranho, né? Um carro da marca Honda e o outro um carro blindado. E sabe por que o carro blindado é o país da piada pronta? Sabe por que o carro blindado, diz o Queiroz, o criminoso Queiroz, junto com o Jair, o chefe da quadrilha? Porque o Rio é muito perigoso. Não, ou não é uma piada, o país da piada pronta. O Queiroz está preocupado com a violência do Rio de Janeiro. Ele que é amigo do Rony Lessa, assassino da Marielle Franco. E ninguém sabe quem mandou matar há 4 anos já. E não anda as investigações do Rio. Então, ele muito preocupado com a segurança, porque diz Queiroz, criminoso, né? Diz que o Rio é muito perigoso. Pô, muito perigoso, eu preciso comprar um carro blindado. Como eu vou comprar? Foi no Bolsonaro e pegou um empréstimo. E pegou um empréstimo de 40 mil. E o outro carro, não blindado, será que ele deixou para a mulher o não blindado e o blindado para ele? Não sei. É de 30 mil. Então, o Bolsonaro virou um banco. Se você tiver problema, escreva para o Palácio do Planalto, peça para o Bolsonaro uma graninha, ele empresta e não cobra juros. Está aqui. E aí, a forma como ele devolveu o dinheiro é fantástica. É incrível como é que, a que ponto baixo nós chegamos. A que ponto baixo. Diz o Queiroz, o senhor Queiroz. O senhor Queiroz diz o seguinte, o Rio é muito perigoso, alega o policial, né? Aí diz ele o seguinte, o Jair me emprestou, eu com a maior vergonha de perder dinheiro, ele tinha vergonha de pedir dinheiro para o Jair, mas o Jair emprestou 3 vezes, e olha que não é pouca coisa, hein? 20 mil, 30 mil e 40 mil, pô, o Jair tem grana. Ele foi um pai para mim, deve ter sido um pai mesmo, um grande pai. Aí é o seguinte, perguntaram para ele, mas por que você não devolveu o dinheiro para o Jair? Aí ele diz o seguinte, ele devolveu o dinheiro parcelado sempre em 10 vezes de cada empréstimo, 20 mil, 30 mil, 40 mil, sempre em 10 vezes. Estranho, né? Veja, que coisa incrível. Então, num foi 2 mil cada vez, no outro 3 mil, o outro 4 mil, né? Porque é 40, 30 mil e 20 mil. Portanto, sempre em 10 parcelas. Ele disse assim, você não confia na sua mulher? Perguntou para o repórter. Foi assim, eu resolvi depositar na conta da Michele. Ele resolveu. Veja que homem bom. E ele diz o seguinte, a justificativa, veja a hipocrisia. Deputado não tem tempo para nada. Não é melhor dar um cheque para a mulher e todo mês você tem lá o seu chequinho? Quer dizer, ele, por moto próprio, tomou a seguinte decisão, criminoso.
resolveu depositar, dividindo em 10 parcelas, na conta da Michele, aquela de passado nebuloso, aquela senhora, e resolveu o problema. Pronto, porque o deputado Bolsonaro não tinha tempo. E no caso do Flávio Bolsonaro, aí é fantástico. É o seguinte, ele tinha um depósito que foi feito em espécie, portanto, em grana pura, ali, dinheiro, R$ 25.000. Ele era assessor do Flávio à época. Ele chegou, tem as provas dele, filmado ele na boca do caixa, né? E está no processo do Ministério Público do Rio de Janeiro. Bem, na hora de depositar, diz ele, uma determinada quantia, preciso dar o CPF. Eu liguei para o Flávio para pegar o documento dele, o número do documento dele, mas estava no plenário, ele não me respondia. Então, eu queria depositar na conta dele, mas pedir o CPF eu não sabia. E o Flávio não pôde atender o telefone, que era deputado estadual, porque estava no plenário. Aí eu perguntei para o caixa, isso é Queiroz falando, olha que coisa fantástica. Posso botar o meu CPF? O caixa falou sim. Aí eu botei o meu CPF. Juro pela felicidade das minhas filhas. Que coisa incrível! Então, ele pôs o CPF, resolveu depositar na conta da esposa do Flávio Bolsonaro R$ 25.000, olha, em espécie, hein? Aí seria a pergunta, mas como ele estava com esse dinheiro em espécie? São tudo quantias altas, né? 40 mil de empréstimo, 30 mil, 20 mil, agora 25 mil, né? E tudo que não passa pelos meios regulares, né? E aí dá para você sentir, depois que você lê isso, você fala assim, eu entendo, eu estou no Brasil do Bolsonaro, que não é o Brasil do Brasil, né? O Brasil dos brasileiros. Isso aqui é uma vergonha, mas a entrevista é interessantíssima para a gente ver o momento sombrio que nós vivemos, né? Um quadrilheiro, e ainda quer ser candidato pelo Rio de Janeiro, lembra-se que ele ficou foragido, escondido em Atibaia, lembra a história do Anjo, o advogado Anjo? Onde está o Anjo? Outra boa pergunta, hein?